bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o nosso programa Hora de Estudo Bíblico. É um privilégio e um prazer para mim compartilhar com vocês as verdades da Palavra de Deus. É sempre um desafio e uma bênção preparar essas mensagens para o programa de rádio. Eu espero que este estudo seja uma bênção para a sua vida também. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Hoje vamos continuar o nosso estudo começando com o versículo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Mas antes, vamos orar. Pai querido, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra permanece, apesar de todos os ataques que recebe. Te agradecemos, Senhor, porque ela tem o poder de convencer, converter e purificar. Te bendizemos, Senhor, pela maneira que a tua palavra tem sido pregada e ensinada por tantas pessoas ao longo dos tempos. Nós te louvamos pela preservação milagrosa da tua verdade divina e pelo privilégio que temos de ler essas páginas sagradas. Agora te pedimos que o ministério da tua palavra possa impactar os corações dos nossos ouvintes. Agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo o programa hoje. Ajuda-me a expressar da melhor maneira possível, sob o controle do Espírito Santo, para assim poder apresentar as verdades desta palavra e muitas pessoas possam ser abençoadas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vimos que Paulo tinha destacado 4 coisas como base de seu pedido por unidade em humildade. Agora, ele passa a dar orientações práticas para que isso seja alcançado. É um pedido terno e amoroso. Filipenses 2:2 diz: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo parece estar dizendo aqui: vocês trouxeram alegria ao meu coração no passado, pois no capítulo 1, verso 4, ele havia dito algo a esse respeito. Vocês trouxeram alegria ao meu coração, agora completem a minha alegria. Isso é o que ele está pedindo: completai o meu gozo. Vocês me trouxeram alegria, agora inundem meu coração de alegria. Paulo mostra o que ele deseja para que a sua alegria seja completa. E a primeira coisa é unidade. Eles deveriam ter os mesmos objetivos, buscar as mesmas coisas e ser unânimes em suas decisões. A verdadeira unidade cristã significa ter uma só mente, pensar o mesmo. Estar com o povo de Deus é muito revigorante quando o Espírito Santo está guiando todo o grupo. Você pode presenciar isso ocasionalmente em algumas igrejas. Também vemos isto em lares cristãos, onde parece haver uma só mente, um só espírito, um só desejo, onde a glória de Deus é colocada em primeiro lugar, e todo mundo parece concordar. Ninguém é egoísta, buscando seus próprios interesses. Portanto, Paulo espera deles, em primeiro lugar, que tenham o mesmo sentimento. Em segundo lugar, ele diz: tenham o mesmo amor. É aqui onde a unidade começa. O amor deve vir antes do conhecimento para que haja unidade. O amor cobre uma multidão de pecados. E eu creio que onde o amor prevalece, a unidade estará presente. Por isso o amor é o ponto de partida da unidade. Lembre-se que deve haver união e afeto entre os obreiros de Deus, e por isso devemos compartilhar esse amor com o mundo que está se perdendo. É impossível que alguém seja correto em seus conceitos teológicos, bíblicos e doutrinários e ainda assim não demonstrar amor. Nós devemos pregar a verdade e pregar a palavra, mas devemos fazer isso em amor. Eu não me desculpo pelo que eu ensino, tenho fortes convicções sobre as doutrinas da nossa fé e não vou voltar atrás por nada neste mundo quando falamos das grandes verdades da maravilhosa palavra de Deus, a Bíblia. Mas eu preciso de mais amor em meu ministério. Eu preciso dele em meu coração para que seja refletido em meu ministério. Nós devemos pregar a verdade e ensinar a verdade, mas devemos fazer isso em amor. Em seguida, Paulo diz: tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Os corações dos crentes em todas as igrejas devem sentir o mesmo, devem ser movidos pelos mesmos motivos e pelo mesmo desejo.
Qualquer grupo que está inspirado pelo mesmo amor vai concordar e vai ter o mesmo sentimento. Paulo pede que os filipenses tenham o mesmo sentimento. Você já percebeu que Paulo se refere a isto 4 vezes em 5 versículos? É interessante a frequência com que Paulo usa esta expressão em Filipenses. A ideia é ser unânime, tendo a mesma atitude e os mesmos pensamentos. Não é a diferença na forma como vemos as coisas que traz discórdia entre nós, mas sim a má atitude para com aqueles que discordam de nós. Se estivéssemos dispostos a aceitar as pessoas que têm um pouco de vista diferente do nosso, haveria menos diferença entre nós. Creio que muitas vezes não é o que as pessoas nos dizem que cria um problema entre nós, mas sim como reagimos à nossa atitude para com essas pessoas e com o seu modo de pensar. Não podemos esperar que todos os crentes pensem igual em tudo, ou que vejam tudo da mesma maneira. Nossos pensamentos e ações são influenciados pelo ambiente em que crescemos, pela família e pela nossa educação. Então, é quase impossível encontrar um grupo de crentes que tenham em tudo o mesmo ponto de vista. Como podemos, então, dissolver nossas diferenças e resolver os nossos problemas? Bem, Paulo nos dá uma solução nos versículos 3 e 4. Veja aí o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas, por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Os crentes não devem brigar entre si em circunstância alguma e sob nenhuma condição. As contendas e brigas são expressões de falta de amor e sempre acabam em divisões. Não devem existir brigas e disputas entre irmãos em Cristo. Lemos em 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Depois de ter abordado o problema do ponto de vista negativo, nada façais por egoísmo ou vaidade, Paulo acrescenta o lado positivo, dizendo, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. A verdadeira unidade é destruída onde alguém se acha melhor que o outro, em vez de considerar os outros superiores a si mesmo. Sempre que há consideração pelos outros, a unidade vai prevalecer. Tenho visto em mais de uma ocasião como a busca por destacar-se em detrimento dos outros dividiu igrejas. Todos nós devemos ter modéstia ao nos autoavaliar e devemos considerar nossos irmãos em Cristo superiores a nós. Não conheço outra maneira de levar adiante com êxito o programa de Deus, a não ser negando-se a si mesmo e lutando contra pensamentos orgulhosos. A unidade espiritual é necessária na igreja hoje e também em nossos lares. Que Deus possa nos ajudar a pagar o preço máximo para obtê-la. Vamos deixar de uma vez por todas de buscar o que é nosso. Paulo aprendeu através de experiências difíceis que deveria crucificar o egoísmo, a vida que queria viver para si. Ele disse em Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Devemos considerar seriamente este versículo. Vamos parar um pouco e nos perguntar, será que este versículo também descreve a mim? Estou fazendo coisas para mim, para minha própria glória, ou estou considerando meus irmãos e minhas irmãs em Cristo superiores a mim mesmo? O mundo nos diz que temos que mostrar o quão bons somos e devemos nos promover, mostrando que somos melhores. Bem, amigos, não estamos aqui para exaltarmos a nós mesmos, estamos aqui para exaltar e magnificar o Senhor Jesus Cristo, e não podemos fazer isto se nos exaltamos a nós mesmos. João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, ele estava dizendo que Jesus Cristo tinha de ser mais e ele menos. O que Paulo está pedindo é que eles sejam mais semelhantes a Cristo. No versículo 4, ele nos dá a última palavra, antes de ir para o perfeito exemplo de humildade genuína. Ele diz no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não olhe apenas para os seus interesses, mas para o dos outros também. Pensar que a felicidade nesta vida é conseguida através da satisfação de nossos próprios desejos é resultado da natureza caída de Adão. Se cada comissão em uma igreja local, se cada departamento ou se classe de escola dominical insistisse em buscar seus próprios interesses,
o resultado seria divisões e muitos conflitos. Que nenhum indivíduo, seja na igreja ou no lar, busque seus próprios interesses, mas o melhor para os outros. Que o Senhor nos preserve de estarmos tão ocupados com o nosso próprio interesse a ponto de nos esquecermos dos outros, porque quando cedemos para o egoísmo, acabamos perdendo. O Senhor Jesus disse em Lucas 17:33, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Se buscarmos os interesses dos outros, Deus vai cuidar de nós. Isso me fez lembrar de Abraão e Ló. Quando eles decidiram se separar e tomar um rumo diferente, Abraão disse a Ló, fique com o que você quiser e eu vou ficar com o resto. Ló escolheu as planícies férteis da região e disse para si mesmo, é o melhor para mim. As plantações darão muito fruto, o suficiente para o gado, isto é perfeito para mim. E Abraão disse, muito bem, Ló, pegue o que quiser e eu vou ficar com o resto. Abraão deixou Ló escolher? Não, amigos, Abraão deixou Deus escolher. Ao ser bondoso e generoso com Ló, Deus foi generoso e gentil com Abraão. Ser capaz de confiar no Senhor é algo maravilhoso, é andar pela fé e não por vista. Não precisamos nos empenhar para sermos o número 1. Vamos fazer o que diz a Bíblia e Deus vai cuidar do resto. Paulo diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. Não busque o que é seu, mas ao contrário, veja como você pode ser útil aos outros. Fazer isso traz grande alegria. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e acredito que isto é algo que hoje os cristãos estão esquecendo. Onde estão os crentes que descobriram através da experiência que é melhor dar do que receber? Em Filipenses 2:21 lemos, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isso é muito triste, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Meus interesses devem estar ligados ao bem-estar espiritual dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo. Creio que há muito do espírito de Caim entre nós. Nós nos perguntamos, sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Eu vejo um certo sarcasmo nesta pergunta. Sou eu o guardador de meu irmão? Caim cedeu aos ditames de um coração egoísta. E, queridos, não podemos permitir isso. Espero que o nosso Pai Celestial nos dê um novo interesse para ajudar outras pessoas. Esta é uma grande necessidade tanto nas igrejas como nos lares e também nas empresas. Precisamos estudar as Escrituras e aplicar estas lições tão importantes em nossas vidas. A partir do versículo 5 temos uma das grandes passagens do Novo Testamento. Creio que aqui encontramos um dos parágrafos mais majestosos sobre a pessoa de Jesus na Bíblia. Vamos ler. Ouça bem, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estes versículos fornecem um modelo perfeito de humildade. Paulo está pedindo aqui por humildade. Ele estava dizendo nos versículos anteriores que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, não buscar os próprios interesses, mas o dos outros. Agora ele passa a dar o modelo perfeito de humildade. Ele nos disse o que fazer e agora aponta para a pessoa que certamente é o exemplo máximo de humildade genuína. Jesus Cristo é o padrão de humildade. Cada virtude que Deus exige de nós como cristãos é vista no Deus homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo aponta para o Salvador. Ele diz no versículo 5, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está pedindo que tenhamos a mesma atitude moral que Cristo teve, pois a sua vida na terra foi o maior exemplo de humildade, serviço e preocupação com os outros.
Nosso Senhor é descrito aqui como o servo humilde, cuja atitude e cujas ações devem ser buscadas e seguidas por todo crente. Submeter-se à vontade do Pai e servir aos outros são características da vida de Cristo aqui na terra. Isto deve servir de exemplo, de modo que eu não pense de uma forma egoísta, não busque os meus próprios interesses, mas viva para Deus e para os outros. Guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos mostra dois extremos, a majestade e a humildade de nosso Salvador. Ele destaca o trono soberano da divindade e a morte vergonhosa na cruz e nos dá a maior demonstração de sacrifício que qualquer pessoa jamais presenciou. Esta imagem de nosso Senhor, descendo da soberania para a vergonha, nos é dada aqui para nos inspirar a não olhar para nós mesmos e para os nossos interesses, mas ao invés disso, estarmos dispostos a nos rebaixar, se necessário, ao mais baixo estado para a glória de Deus e o bem de outros. A atitude de Cristo foi de humildade, que o levou à crucificação. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esta é uma declaração da divindade de Cristo. Ele é Deus, não apenas semelhança de Deus. Antes da encarnação de Nosso Senhor em Belém, Jesus já existia na forma de Deus. A divindade sempre fez parte do seu ser. Ele não passou a ser Deus quando se encarnou. Sua divindade antecedeu sua experiência na terra, precedeu Belém e Maria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Na sua encarnação, ele foi Deus manifestado na carne, como diz 1 Timóteo 3,16. Antes mesmo de o Senhor se identificar com a raça humana, ele era um com o Pai. Para aqueles que questionam sua divindade, ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Sim, amigos, ele existia na forma de Deus antes mesmo de tomar sobre si a forma de um servo. A palavra forma aqui não se aplica às características ou aparências exteriores, mas se refere à essência e à natureza de Deus, e à essência e natureza de um verdadeiro servo, que é vista no versículo 7. Sobre sua aparência, como ele era exteriormente, vemos no versículo 8. O Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, é o Deus manifestado em carne. Bem, eu sinto muito ter que parar aqui neste momento, no meio desta bela passagem da Bíblia, mas o nosso tempo acabou. Espero que você tenha aproveitado esse estudo e espero você de volta no nosso próximo programa para continuarmos com esta porção das Escrituras em Filipenses capítulo 2. Se Deus permitir, nos encontraremos de volta em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.